Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete oval com degradê de cores. Esta aqui já é a segunda parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo. Lá também você encontra a lista completa de materiais e link para você conhecer mais sobre os produtos da Círculo. O meu tapete tem 50 centímetros de largura, 85 de comprimento, mas seguindo o mesmo passo a passo eu ensinei como você fazer ele maior também. Eu espero que você goste do passo a passo. Se você já está fazendo o seu trabalho, eu desejo uma boa aula. Na primeira parte do passo a passo, nós fizemos aqui um total de 13 voltas no trabalho. As 6 primeiras voltas aqui, olha, em ponto alto, em todas elas tem aumento de pontos. A 7ª volta toda em ponto baixo e pegando somente um fiozinho, né, e não fizemos aumento de ponto nessa volta. Já na 8ª, 9ª e 10ª volta, olha, voltamos a fazer os aumentos de pontos, sempre tendo como base aqui a mesma direção dos aumentos que nós fizemos aqui com a cor anterior. A 11ª volta não fizemos aumento de pontos. Ponto alto em toda a volta, que na parte oval não tem aumento de pontos, tá? Só continuei fazendo ponto alto em cima de ponto alto. A 12ª volta nós começamos a fazer novamente os aumentos de pontos, tem a mesma quantidade, são 8 aumentos aqui na parte oval. E sempre me guiando aqui, olha, na volta de número 10, tá? Porque nela temos os aumentos de pontos. Já a volta de número 13, toda em ponto baixo, sem aumento de pontos, pegando somente um dos fiozinhos do ponto alto. E temos na parte de trás o outro fiozinho que sobrou aqui para a gente começar já a próxima etapa com a próxima cor. Nessa próxima etapa eu vou começar a trabalhar com o fio Barroco Max Color número 6, cor 3390. Desta vez, olha, nós vamos fazer somente 4 aumentos de pontos aqui na parte oval, tá? Não faremos 8 aumentos de pontos. Vou deixar uma fotografia aí para você ver que nós temos 8 aumentos. E já na próxima etapa nós vamos trabalhar somente 4 aumentos de pontos, ou seja, vamos abandonar 4 pontos desses aqui que nós estávamos aumentando na parte oval, tá? Para isso, olha, eu terminei a volta anterior, inclusive nem cortei o fio, deixei aqui, olha, no último aumento de pontos aqui na lateral do tapete, né? Inclusive a ponta de fio está aqui bem fácil de identificar. Contando dele aqui, olha, porque junto com essa ponta de fio aqui são 2 pontos altos, ou seja, o último aumento que nós fizemos na parte oval. Se eu voltar aqui, olha, contando, tenho 2 pontos juntos, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tenho novamente aqui um aumento de pontos, isso voltando, tá? Voltando aqui na parte oval, contando da esquerda para a direita. Então, na direção, olha, desse segundo ponto dos 2 que temos aqui junto, aqui na parte de trás, eu vou pegar esse fiozinho aqui, olha. Veja que eu estou a um aumento de pontos de chegar nesse aumento aqui, tá? Vou prender aqui o fio nesse ponto aqui. Vou deixar uma sobra de fio. Essa aqui é a cor 3390, tá? Barroco Max Color número 6. Dá para ver aqui os 6 fiozinhos. Vou continuar trabalhando com a mesma numeração de fio. Vou deixar uma sobra suficiente e vou prender aqui com ponto baixo e fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Nesse mesmo ponto de base, quando nós completarmos a volta, nós faremos um aumento de pontos, tá? Já no próximo aumento de ponto aqui, olha, no final aqui, nós já vamos passar direto, já não faremos aumento de pontos aqui, tá? Então fiz aqui 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou continuar aqui fazendo ponto alto em todos os pontos de base. Temos um fiozinho, né, na parte de trás, olha, na direção de cada ponto, porque nós utilizamos somente um para fazer a volta de ponto baixo. E vou aproveitar para ir escondendo essa ponta de fio que eu deixei aqui. Quando chegar aqui na frente, olha, eu começo a esconder essa outra ponta de fio que nós terminamos a volta à cor anterior, tá? Então pode até dobrar essa volta de ponto baixo assim, que facilita bastante. E aí, ponto alto em todos os pontos de base. Veja que eu comecei, olha, não comecei fazendo o aumento, vou deixar para fazer o aumento quando eu completar a volta, tá? Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, em todos os pontos de base. Temos logo à frente um aumento de ponto aqui, ainda completando aqui a parte oval dessa aqui que nós estamos terminando aqui no caso, né? Olha, estou começando no final de uma parte oval aqui do tapete, mas esse aqui nós já vamos abandonar, não faremos aumento de pontos nele, ou seja, vamos passar direto fazendo só ponto alto em cima de ponto alto, tá? Esse é um dos pontos que nós já vamos abandonar, um dos aumentos que nós já vamos abandonar. Temos 8 em cada parte oval, então agora ficaremos só com 4. Veja que aqui, olha,
passei direto, fiz aqui só um ponto alto em cima de cada um dos pontos aqui, não fiz aumento de ponto na direção que nós estávamos fazendo. Vou continuar agora com ponto alto em cima de cada um dos pontos de base, sem aumento de pontos aqui então na direção desse aqui, olha. Esse que é o oitavo então nessa parte oval aqui, tá? Vou continuar aqui até chegar aqui, olha, na outra parte oval do tapete, temos aqui novamente o primeiro aumento de pontos. São esses dois que temos juntos aqui, olha, na volta de número 12, né, na última volta de ponto alto. É por essa volta que nós vamos nos direcionar aqui na próxima etapa do trabalho. Esse primeiro aumento eu vou passar direto, não faremos aumento aqui no primeiro. Então, no segundo aumento aqui do tapete, olha, no segundo aumento de pontos, nós faremos, então, o primeiro aumento, então, nessa volta, tá? Mas eu vou seguir com ponto alto aqui até chegar na direção do primeiro aumento aqui. Mostro para você que nós estamos chegando, então, na parte oval. E aí, mostro também como a gente continua aqui na parte oval para não errar aí também, tá bom? Vou fazer o meu aqui até chegar lá. Eu estou chegando aqui na próxima ponta do tapete, onde tem o primeiro aumento de pontos. Esse aqui é um dos que nós vamos abandonar, tá? Nessa próxima etapa. Então, não faremos aumento de pontos aqui, olha. Vou passar direto somente com um ponto alto para cada ponto de base. Vou seguir aqui até encontrar o segundo aumento de pontos. Ele fica logo aqui na frente. Aqui sim, na direção do segundo ponto dos dois que estão juntos, nós faremos o primeiro aumento de pontos aqui agora no nosso tapete, tá? Então aqui, olha, na direção desse passei direto, vou seguir até ali no segundo aumento de pontos. Fazendo somente ponto alto, olha, para cada um dos pontos de base. Quando chegar ali na direção do segundo aumento, então faremos o primeiro aumento nesta etapa, tá? Que ainda não fizemos nenhum aumento de pontos nesta etapa. Fiz aqui, olha, ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui no segundo aumento. Aqui estão os dois pontos altos juntos. Na volta de número 12, na direção do segundo dos dois que estão juntos, ou seja, do segundo ponto de aumento aqui, olha, na direção dele, faremos dois pontos altos juntos. Teremos aqui o primeiro aumento de pontos aqui na parte oval do tapete. Pulamos aqui o primeiro aumento de pontos, que está nesta direção, e fiz o aumento de pontos na direção do segundo aumento. Agora, quando chegar no terceiro aumento de pontos que está aqui, eu vou pular novamente e vou fazer o próximo aumento somente na direção do quarto aumento de pontos, olha, que está aqui. Então, vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Olha, aqui tem dois pontos altos juntos, vamos ver quantos pontos temos até o próximo aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui teríamos mais um aumento, só que nesta etapa não, olha. 10, vou passar direto. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, olha. Agora, no 20º ponto, 20º e o 21º, faremos junto, então teremos aqui o segundo aumento de pontos aqui na parte oval do tapete, tá? Vou mostrar aqui para você novamente, olha. Pulei o primeiro, fiz aumento no segundo. Pulei o terceiro, estou fazendo aumento na direção do quarto ponto de base aqui de aumento. Agora eu vou começar a inverter, olha. Na direção do quinto ponto de aumento aqui, vou fazer aumento. No sexto aumento de ponto, não. No sétimo faremos aumento, é nesta mesma direção que nós começamos essa volta lá atrás. E no oitavo, olha, não faremos aumento, nós vamos pular o oitavo aqui também.
tá? Então pulei o primeiro, fiz o segundo, pulei o terceiro, fiz o quarto, vou fazer o quinto, pular o sexto, fazer o sétimo e pular o oitavo. Vou seguir aqui então agora para o próximo. Olha, tem 2 pontos altos juntos aqui, na direção do segundo ponto dos 2 que estão juntos aqui na volta de número 12. Vou continuar aqui agora somente com um ponto alto em cima de cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o ponto de número 10 e o 11 nós faremos junto, no mesmo lugar. Agora, olha, o próximo aumento eu vou pular, tá? Não faremos esse aumento aqui, olha, vamos passar direto aqui então e vamos fazer aumento de pontos somente aqui, olha, na direção do sétimo aumento de pontos. Esse aqui é o sexto aumento de pontos, então vamos pular agora o sexto aumento e vamos direto lá para o sétimo. Só seguir com ponto alto, quando chegar na direção desse aumento de pontos nós vamos passar direto. Olha, estou chegando aqui na direção do sexto aumento de pontos, vou passar direto, não faremos aumento aqui, tá? Olha, vou fazer somente um ponto para cada ponto de base na direção aqui do sexto aumento. Não faremos aumento aqui, vou direto lá para o sétimo. Seguir com ponto alto em cima de ponto alto aqui, olha, pegando somente o fiozinho de trás. Já estou chegando aqui na direção do sétimo aumento, que temos na volta de número 12, né? Que é por ela que nós estamos nos guiando aqui. Aqui está, olha, o sétimo aumento de pontos da volta de número 12. Então, na direção do segundo ponto dos 2 que estão juntos, faremos aqui o quarto aumento de pontos aqui nessa nova etapa. Esse aqui também é o quarto aumento de pontos e último, tá? Aqui na parte oval. Aqui, olha, dá para ver que aqui nessa fotografia que eu vou colocar aí para vocês, olha, pulamos o primeiro, fiz o segundo, pulei o terceiro, fiz o quarto e o quinto, pulei o sexto, fiz o sétimo e agora eu vou pular o oitavo, vou seguir direto agora até a outra parte oval do tapete, aí eu vou novamente repetir, pular o primeiro, faço o segundo, pulo o terceiro, faço o quarto e o quinto, pulo o sexto e no sétimo aumento de pontos é onde nós começamos essa volta aqui, tá? Vou fazer aqui agora então até completar a volta e aí eu mostro para você novamente como que ficou. Já estou completando aqui a volta, olha, a primeira volta que eu estou fazendo com essa cor de fio, né? Então aqui, olha, na direção das 2 correntinhas que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto, ou seja, esse aqui é o quarto aumento de pontos nesta segunda parte oval aqui do tapete. E vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha das 2, então que formam o primeiro ponto alto. Aqui, olha, tenho então uma volta completa, o tapete já fica bem direitinho, tá? Vou mostrar aqui, na volta de número 12 aqui, olha, nós temos um total de 8 aumentos de pontos. Já nesta volta com essa nova cor, nós só temos 4 aumentos de pontos, olha. Eu pulei aqui o primeiro, né, que temos aqui na volta de número 12, e aí não fiz aumento de pontos aqui na direção dele. Fiz aqui, olha, na direção do segundo aumento, pulei aqui o terceiro, olha, não tem aumento de pontos na direção do terceiro aumento. Fiz aumento de pontos aqui, olha, na direção do quarto aumento. Fiz também na direção do quinto aumento de pontos, aqui está, na direção do quinto. Pulei aqui, olha, o sexto aumento de pontos, não fiz aumento de pontos, olha, somente um pontinho de base em cada um dos pontos. Fiz na direção do sétimo ponto de aumento aqui e não fiz na direção do oitavo ponto de base, olha, somente um ponto alto para cada ponto de base. Fiz a mesma coisa quando eu cheguei aqui na outra ponta do tapete, tá? Fiz do mesmo jeitinho, tanto que eu só pulei aqui o primeiro, fiz no segundo, pulei o terceiro, fiz no quarto, no quinto, pulei o sexto,
Fiz no sétimo, que é justamente onde nós iniciamos a volta. No oitavo nós pulamos, olha, logo no comecinho da volta eu passei com ponto alto direto sem fazer aumento de pontos, tá? Então nós temos agora 4 aumentos de pontos em cada uma das pontas aqui do tapete. Vou começar a próxima volta fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Como temos aumento de pontos aqui, então quando completar a volta faremos um ponto alto aqui, olha, nesta alcinha que fica no pé dessas 2 correntinhas, tá? Vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Agora fica bem mais fácil porque eu vou ter como noção agora essa volta anterior, tá? Já segui fazendo ponto alto aqui então em todo o comprimento do tapete e aí cheguei aqui no primeiro aumento de pontos que nós temos na volta anterior. Olha, temos aqui 2 pontos altos no mesmo lugar, então na direção do segundo desses 2 que estão juntos eu faço o aumento de pontos, tá? Temos 4 pontos aqui de aumento na volta anterior em cada uma das pontas do tapete, então em cada um desses locais nós faremos assim, olha. 2 pontos altos juntos no segundo ponto de base, tá? Nunca no primeiro. Vou seguir com ponto alto aqui, olha, quando chegar no próximo aumento de pontos, que está aqui, eu faço somente um ponto alto em cima do primeiro dos 2 que estão juntos, em cima do segundo eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim eu faço por toda a volta, sempre que chegar no aumento eu vou fazer aumento de pontos também. Só lembrando que se o seu tapete começar a formar ondulação, você pode fazer uma volta completa sem fazer aumento de pontos, não tem problema nenhum. Não vai influenciar aí no acabamento do tapete. E quando você for fazer a volta seguinte, aí você começa a fazer os aumentos novamente, na mesma direção dos aumentos de pontos, tá? Depende muito dos seus pontos, então, mas você pode ousar aí fazer diferente caso necessite aí para que o seu tapete fique certinho. Vou fazer o meu aqui por toda a volta e mostro para você como que a gente começa a próxima também. Vou começar mais uma volta, essa aqui já é a terceira volta com essa cor e ela continua tendo aumento do mesmo jeitinho, tá? Sempre que chegar num ponto de aumento, vamos fazer o aumento novamente. Comecei aqui com 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até chegar no primeiro aumento e lá nós faremos do mesmo jeitinho que nós fizemos com essa volta. Olha. Chegando aqui no primeiro aumento de pontos, faremos 2 pontos altos no mesmo lugar, no segundo ponto desses 2 que estão juntos. Toda vez que chegar onde tem 2 pontinhos juntos, faremos isso. Isso por toda a volta, tá? Olha, como eu havia dito, chegando aqui onde temos o aumento de pontos na parte oval, essa aqui já é a terceira volta, faremos então o aumento de pontos mais uma vez. Na direção do segundo ponto dos 2 que nós fizemos no mesmo ponto de base, na volta anterior, faremos então aqui 2 pontos altos em cima dele, olha, assim teremos aqui o aumento de pontos também. Toda vez que chegar em um dos aumentos de ponto aqui na parte oval, tem 4 em cada ponta, né, olha, faremos o aumento de pontos sempre no segundo ponto dos 2 que foram feitos na volta anterior, tá? O próximo aqui, olha, por exemplo, fica aqui, ó, aqui estão os 2 pontos altos que foram feitos no mesmo ponto de base, então em cima do segundo faremos 2 pontos altos em cima dele. Tá? Faça isso por toda a volta que dá certinho. Vou completar o meu aqui, aí eu mostro para você como que ficou o resultado desta volta também. Terminei aqui então mais uma volta, olha, com essa cor. E a próxima volta, a quarta volta, agora eu vou começar também com 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. E dessa vez não teremos ponto de aumento, tá? Nem lá na parte oval. Passando lá em todos os pontos, somente um ponto alto em cada ponto de base. Não faremos ponto alto de aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base lá na parte oval não, tá? Uma volta completinha, sem nenhum pontinho de aumento, só fazer ponto alto em cima de ponto alto por toda a volta. Completei aqui então mais uma volta, olha, esta aqui já é a quarta volta com essa cor, né, e essa não teve aumento de pontos. Na próxima nós vamos começar a fazer os aumentos novamente e na mesma direção dos aumentos que nós fizemos na penúltima volta aqui, tá? Então fiz 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá na parte oval do tapete. Quando chegar lá, eu vou começar a me guiar aqui, olha, na penúltima volta, tá? Porque na penúltima volta nós temos os aumentos de pontos. Então, sempre que chegar na direção do segundo ponto de aumento aqui dos 2 que temos aqui, olha,
na penúltima volta. Na direção dele aqui, olha, eu vou fazer o aumento de ponto na próxima volta, tá? São 4 aumentos de pontos aqui em cada uma das pontas do tapete. Eu vou fazer por toda a volta e aí eu mostro para você como ficou o resultado. Completei aqui então 5 voltas no trabalho com essa cor mais escura, essa aqui que já é a terceira etapa, né, na troca de cor que nós estamos fazendo. E nessa terceira etapa nós fizemos aumento somente em 4 pontos aqui em cada uma das pontas do tapete. Então, para que o acabamento dê certo, o número de voltas com aumento precisa ser número par. Fiz aqui um número 5, mas a quarta volta do trabalho aqui com essa cor não tem aumento. Então eu tenho aumento na primeira, na segunda, na terceira e na quinta, tá? São 4 voltas com aumento. E assim o acabamento vai dar certinho. Para finalizar aqui, olha, após o último ponto alto, eu vou alongar o fio, cortar para fazer esse acabamento com a agulha de tapeceiro, porque facilita aqui, olha, vai ficar bem mais discreto aqui o acabamento. Vou colocar aqui o fio na agulha, colocar de trás para frente aqui no alto do próximo ponto alto, pulando aqui as 2 correntinhas de espaço, passo o fio de trás para frente, em seguida passo no alto do último ponto alto e na segunda correntinha das 2 que formam ali o primeiro ponto desta volta, saindo na parte de trás. Já na parte de trás eu vou esconder parte desse fio, tenho aqui até as outras pontas de fio, olha que eu não fiz o acabamento ainda, mas faremos o acabamento sempre da mesma forma, tá? Igual eu vou mostrar aqui. Vou esconder parte desse fio aqui, olha, na base desses pontos. Só esconder aqui pegando somente os fios de trás. Não precisa ser muito, só esconder um pouquinho aqui para ter uma folga suficiente aqui. Vou dividir esse fio aqui em 2 perninhas, mas antes deixa eu te mostrar que eu estou trabalhando com o fio número 6, então eu tenho aqui, olha, 6 fiozinhos, tá? Tem muita gente que às vezes pensa que é fio número 4, tenho aí, olha, 6 pontinhas de fio, significa que é fio número 6, vou deixar assim 3 para cada lado, formando 2 perninhas. Vou tirar uma da agulha e a que sobrar aqui na agulha eu vou passar em um pontinho a mais aqui para dar sustentação para que eu possa fazer esse nó. Aqui, olha, depois que passar em mais um pontinho, eu posso tirar agora da agulha. O primeiro nó eu não aperto muito. Já o segundo nó eu posso apertar um pouco mais. Vou dar 3 nós, que não fica aparecendo muito aqui não, tá? Não fica volumoso. E vou recortar as sobras. Eu vou fazer isso com todas as outras pontas de fio que eu tenho aqui, olha, das outras etapas do trabalho que eu não fiz o acabamento ainda, mas todos eles são fio número 6, tá? Olha, dá pra você ver que tenho aqui 6 pontinhas de fio, olha. Fio número 6, tá? Mas eu vou fazer do mesmo jeitinho, dividir em 2, passar em mais um pontinho de base e aí amarrar para poder dar sustentação. Aqui, olha, eu tenho o trabalho, já fica bem direitinho. Eu vou começar agora a fazer o acabamento, mas ele já está bem certinho aqui, vai ficar bem bonito esse tapete. Agora nós vamos fazer o acabamento com esse fio mais escuro ainda, é a cor 7136, é a cor Marsala, fio Barroco Max Color número 6 da Círculo. Vou prender com ponto baixo em qualquer um dos pontos de base, mas eu vou prender aqui próximo de onde nós estávamos começando e finalizando aqui a cada volta, olha, para que o acabamento fique bem próximo. Vou introduzir a agulha em um dos pontos de base aqui, deixar uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento e vou prender com ponto baixo em um desses pontos aqui. Após prender com ponto baixo, vou fazer 3 correntes, pulo 2 pontinhos de base e prendo com ponto baixo, formando a primeira alça. Novamente 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base, prendo com ponto baixo, formando a segunda alça. 3 correntes, pulo 2 pontos de base e prendo com ponto baixo. Fiz então um total de 3 alças, todas com 3 correntinhas pulando 2 pontos de base. Agora eu vou fazer uma alça com 7 correntes, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou pular 6 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prendo com ponto baixo no próximo. Agora eu vou repetir, olha, novamente 3 alças menores, com 3 correntes. Pulo 2 pontinhos de base, prendo com ponto baixo para formar a primeira alça. Novamente 3 correntinhas.
pulo 2 pontinhos, prendo com ponto baixo, formo a segunda alça, 3 correntes, pulo 2 pontinhos de base, prendo com ponto baixo, formando a terceira alça. Depois de 3 alças menores, faremos uma alça grande com 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de base, prendo no próximo. Olha, tenho novamente então uma alça grande após 3 alças menores. Eu só estou repetindo essa etapa de pontos aqui, olha. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta que vai dar certinho. Independente de como você fez o seu tapete, nessas duas primeiras etapas você pode fazer aumento o quanto você quiser, a quantidade de voltas, não tem problema. E nesta última etapa aqui, como temos somente 4 pontos de aumento em cada ponta do tapete, você precisa fazer um número par de aumentos, tá? No caso aqui, 4 das 5 voltas tem aumentos de pontos, mas você pode fazer aumento em 2, em 4, em 6, assim o acabamento dá certinho também, tá? Seguir esse mesmo passo a passo aqui para fazer o acabamento. Eu vou continuar fazendo essas alças aqui por toda a volta, mostro para você como finalizar e começar a próxima também. Fiz aqui então por toda a volta, sempre intercalando essas alças com 3 correntes, e a alça com 7 correntes, né? Se o seu tiver dado errado, observe aí, olha. Nas duas primeiras etapas, você pode fazer o número de voltas que você precisar intercalar com ou sem aumento, não tem problema. Já na última etapa, olha, o número de voltas com aumento precisa ser um número par. Eu fiz aqui 5 voltas com esse fio mais escuro, com esse rosa mais escuro aqui, e em 4 delas tem aumento, olha, 1, 2, 3, 4. Nesta aqui, na penúltima, eu não fiz aumento, mas eu posso fazer aumento só em 2 ou fazer aumento em 6, tá? No caso aqui eu fiz aumento em 4, ou seja, em número par de voltas eu fiz aumento. Ok, tá tudo certinho, não deu certo aqui as alças? Vamos dar uma conferida se em todas as alças grandes você pulou 6 pontos de base, porque é muito comum a gente errar também, tá? São alças com 7 correntes, pulando 6 pontos de base, prendendo no 7º ponto. É muito comum a gente acabar pulando aqui 7 pontos também. Dá uma conferida se está tudo ok nas alças. Outra coisa é se você fez realmente 3 alças menores entre cada uma das alças grandes. Também acontece da gente fazer só 2 ou 4 alças menores, tá? Ou pular 3 pontos de base. Dá uma conferida aí para ver se está tudo certinho. Mas se o seu trabalho deu certinho, as alças deu certinho aí, olha, eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo, essa última alça aqui tem 7 correntes, né? Após uma sequência de 3 alças menores. E vou finalizar com ponto baixíssimo, então, no primeiro ponto de base aqui, olha, o primeiro ponto baixo que nós fizemos para prender esse fio aqui e começar essa volta. Vou continuar agora com a próxima volta, fazendo ponto baixíssimo na próxima correntinha, olha, das 3 que formam a primeira alça pequena, tá? Introduzir a agulha, vou fazer ponto baixíssimo nessa primeira corrente. Em seguida, vou prender com ponto baixo já dentro desta alça, olha, para que esse ponto baixo fique bem centralizado. Agora eu vou trabalhar na próxima alça 5 pontos altos, olha, sem fazer corrente de espaço, só seguir fazendo ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Em seguida, prendo com ponto baixo na terceira alça. Olha, ficou desse jeito aqui. Na alça do meio, então, tenho aí um total de 5 pontos altos. Agora nós vamos trabalhar, olha, na alça grande, tá? Tem 7 correntes nessa alça grande. Nós vamos fazer aqui um total de 14 pontos altos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos.
Em seguida, prender com ponto baixo na primeira das 3 alças menores que temos logo à frente. Olha, eu vou prender aqui com ponto baixo e agora eu vou começar a repetir. Olha, eu tenho aqui então 14 pontos altos aqui na alça com 7 correntes. Vou fazer agora, olha, prendi com ponto baixo na primeira das 3, vou fazer 5 pontos altos na segunda alça, ou seja, na alça do meio. 1, 2, 3, 4, 5 e prendo com ponto baixo na terceira alça. Veja que agora eu já estou repetindo, olha, já tenho o leque na alça do meio, tá? E na próxima alça, na alça com 7 correntes, faremos novamente 14 pontos altos. Vou seguir repetindo aqui então por toda a volta, e aí eu mostro para você como que a gente finaliza essa volta aqui, também já começa a próxima também. Fiz aqui a volta completa e eu vou finalizar então com ponto baixíssimo, olha, no primeiro ponto baixo que nós fizemos para iniciar essa volta. Fica assim. Eu tenho aqui uma volta completa, olha, sempre fazendo 14 pontos altos nas alças maiores e 5 pontos altos na alça do meio das 3 menores que nós fizemos na volta anterior. Após o ponto baixo, nós vamos trabalhar nesse leque que tem 5 pontos altos. Vou fazer ponto baixíssimo nos 2 primeiros pontos de base e no terceiro vou fazer um ponto baixo. Assim ele fica no ponto do meio dos 5 que nós temos aqui nesse leque com 5 pontos altos. Faço agora 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Enrolo o fio na agulha, nesse mesmo lugar vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Contando com estas 2 correntinhas iniciais que nós fizemos após o ponto baixo, tenho aqui um total de 3 pontos altos. Faço 3 correntes, volto no alto desse mesmo ponto alto aqui, olha, no pé das correntes, e prendo com ponto baixo, formando aqui então um pontinho picô. Agora ainda no mesmo ponto de base, ou seja, no terceiro, vou fazer mais 3 pontos altos, no mesmo lugar, olha. Veja que eu estou trabalhando sempre no mesmo ponto de base, no ponto do meio. 2, 3. Formei aqui um leque, todos esses pontos no ponto do meio, dos 5 que nós temos aqui no leque da volta anterior. Agora nós vamos trabalhar nesse leque que tem 14 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de espaço, faço 2 pontos baixos nos 2 primeiros pontos de base, assim. Faço 3 correntinhas, volto no pé destas correntes, olha, pegando aqui o último ponto baixo e prendo com ponto baixo também para formar um pontinho picô. Vou pular o terceiro ponto de base e vou fazer ponto baixo no quarto e no quinto ponto. Novamente 3 correntes, prendo com ponto baixo nesse ponto aqui, olha, que fica no pé das correntinhas para formar o pontinho picô. Pulo o sexto ponto de base, faço ponto baixo no sétimo e no oitavo. Novamente, 3 correntinhas para formar o ponto picô. Prendo com ponto baixo aqui no último ponto baixo. Pulo o nono ponto, faço ponto baixo no 10º e no 11º. Faço 3 correntinhas. Prendo com ponto baixo para formar mais um pontinho picô. Esse aqui já é o quarto. Vou pular aqui o 12º ponto alto de base e vou fazer ponto baixo no 13º e no 14º ponto. Tenho aqui então um total de 4 pontos picô nesse leque, tá? Agora, olha, eu vou fazer uma correntinha de espaço, pulo 2 pontos de base e vou para o ponto do meio dos 5 que nós temos aqui no leque seguinte. Olha, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, prendo com ponto baixo aqui no pé das correntes para formar um pontinho picô e novamente 3 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço, vou para o leque grande, olha.
2 pontos baixos, 1, 2, pontinho picô, com 3 correntes, tá? Sempre que for fazer o pontinho picô, faça ele com 3 correntes. Pula um ponto, novamente 2 pontos baixos. Pontinho picô. Pula um pontinho de base e faça 2 pontos baixos. Mais um ponto picô. Pula um pontinho de base, esse aqui, novamente 2 pontos baixos. O último ponto picô aqui nesse leque. Pula um pontinho de base e aí faça ponto baixo nos 2 últimos pontos de base. Fica assim, olha. Eu vou seguir repetindo agora por toda a volta, tá? Nesse leque menor, nós vamos fazer uma correntinha e esse leque em cima do ponto do meio. Já no leque maior, nós vamos fazer uma sequência com ponto picô e intercalado com 2 pontos baixos, sempre após um ponto picô, pula um pontinho de base, tá? Só continuar agora repetindo por toda a volta. Seguir repetindo aqui por toda a volta, olha, chegando no final então, depois de 2 pontos baixos, vou fazer uma correntinha. Se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar com ponto baixíssimo aqui no alto da segunda correntinha das duas que nós fizemos para iniciar essa volta. Mas eu vou alongar aqui o fio, cortar e finalizar com agulha de tapeceiro. Depois de cortar aqui o fio, olha, eu vou colocar aqui na agulha. Vou passar, olha, pular as duas correntinhas que formam aqui o primeiro ponto alto desse leque aqui do meio, né? Passar o fio de trás para frente no primeiro ponto alto, olha, pegando os 2 fiozinhos na parte de cima, de trás para frente. Passo o fio todinho. Agora passo na correntinha de espaço e depois na segunda correntinha das duas que formam o primeiro ponto alto, saindo na parte de trás do trabalho, desse jeito. Só ajustar bem aqui o ponto, puxar para a parte de trás, que ele fica certinho, igual todos os outros. Olha. Já na parte de trás, eu vou trabalhar esse ponto aqui, seguir conduzindo ele aqui, olha, costurando ele aqui até no acúmulo de fio desse leque, que aí eu consigo dividir ele aqui em 2, separar e amarrar para fazer o acabamento cortar as sobras, igual nós fizemos com as outras pontas de fio. Outra ponta de fio que temos aqui no início também, olha, é essa daqui, essa que nós começamos a trabalhar com ela aqui. Você vai fazer o mesmo, costurar ela aqui, olha, nesse acúmulo de fio aqui atrás da peça, tá? Dividir em 2 e amarrar e cortar as sobras. Aqui é só repetir o que nós já fizemos aqui em outra etapa do tapete, que é fazer o acabamento. Fiz aqui esse acabamento com agulha de tapeceiro, olha, o tapete já fica bem bonito desse jeito aqui, mas ainda vamos continuar trabalhando com a mesma cor de fio para fazer esse detalhe aqui, olha, no pé desse acabamento, tá? Com a mesma cor de fio, com o mesmo fio que nós fizemos esse acabamento aqui, eu vou prender com ponto baixo em um dos espaços aqui de 2 pontos altos que temos na direção das alças menores, tá? Então vou deixar uma sobra de fio assim, dobrar esse acabamento para a parte de trás para facilitar aqui o trabalho e vou prender com ponto baixo aqui em um dos pontos de base aqui. Em seguida faço ponto baixo na direção do próximo ponto de base. São 2, né, que temos aqui, olha, no espaço de 2 correntes. Essa ponta de fio, vou até puxar ela lá para a parte de trás, ó, a ponta de fio inicial. São 2 espaços que nós temos assim. Eu prendi com ponto baixo em um dos pontos, fiz ponto baixo no segundo, por isso que eu estou aqui, olha. Prendi aqui com ponto baixo, então, no primeiro, ó, e vou fazer ponto baixo no segundo, tá, olha. Esse primeiro aqui a gente consegue ajustar, tá? Ele tá solto lá atrás a pontinha de fio que eu deixei para fazer o acabamento no final. Após o segundo ponto baixo, nós temos logo à frente um ponto que já foi utilizado, olha, feito aqui para prender a alça. Vou fazer aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3. Volto no segundo ponto baixo desses 2 que nós fizemos aqui agora. Vou prender com ponto baixo nele para formar um pontinho picô. E vou pular esse ponto que já foi utilizado. Tenho logo à frente mais 2 pontos, olha, do espaço aqui na alça de 2 correntes. Então, vou fazer 2 pontos baixos nesse espaço. 1, 2.
ficou assim, olha. Um pontinho picô fica bem na direção, olha, onde está preso uma das alcinhas, tá? Desse jeito aqui. Fiz 2 pontos baixos no espaço aqui debaixo da alça de 2 correntes, novamente 3 correntinhas para formar um ponto picô. Prendo com um pontinho baixo aqui, olha, nesse último ponto baixo para fazer um pontinho picô. Vou pular esse ponto que já foi utilizado aqui, vou para os próximos 2 e prendo com ponto baixo também. Veja como vai ficando aqui. O ponto baixo fica sempre na direção, olha, do ponto que foi preso a alça. Continuando aqui, eu vou fazer novamente 3 correntes. Prendo com um pontinho baixo para formar aqui o pontinho picô. Tenho logo à frente, olha, o ponto que já foi utilizado para prender a alça maior. E dentro da alça temos um total de 6 pontos altos. Vou pular o ponto que está preso à alça, vou no primeiro dos 6 aqui, olha, que temos dentro da alça, faço um ponto baixo, somente um, tá? Dessa vez. Ficou assim, sobraram 5 aqui ainda, olha. Após esse ponto baixo, vou fazer novamente o ponto picô, com 3 correntes e prendo com ponto baixo nele para formar um ponto picô. Pulo um pontinho de base e vou fazer agora novamente 2 pontos baixos. Sobraram 2. Vou fazer novamente ponto picô com 3 correntes. Prendo aqui com ponto baixo para formar o ponto picô. Pulo um, faço ponto baixo no último que sobrou aqui. Ficou desse jeito aqui. Veja que aqui, olha, temos 2 pontinhos picô juntos, né? Aqui vai ficar também, olha, depois desse ponto baixo aqui, eu vou fazer novamente ponto picô com 3 correntes. Prendo com pontinho baixo. Agora, olha, temos logo à frente um ponto que já foi utilizado para prender o último ponto aqui da alça grande e os 2 espaços de 2 pontos altos aqui. E vou fazer ponto baixo nos 2 pontos que temos dentro da alça menor. Temos novamente 2 pontos picô juntos aqui, olha. Tá? Então, um no começo, olha, da alça grande, na direção do primeiro ponto da alça grande, outro na direção do final. Sempre que fizer aqui no espaço de 2 pontos altos, são 2 pontos baixos, e aí faça um ponto picô, pula o ponto que já foi utilizado, olha, e faça ponto baixo nos 2 pontos que temos dentro da alça menor. Novamente ponto picô. A única diferença aqui é quando chega na alça grande, então eu vou repetir aqui para vocês. Então, depois do ponto picô, temos 6. Faço ponto baixo no primeiro. Faço ponto picô. Vou pular agora o segundo, olha, vou pular aqui o segundo, vou fazer ponto baixo no terceiro e no quarto. Faço novamente ponto picô. Vou pular o quinto ponto e fazer ponto baixo no sexto. Novamente ponto picô. E vou trabalhar no espaço que está debaixo da primeira alça pequena, olha, 2 pontos baixos. Tá? Agora é só seguir repetindo assim por toda a volta, olha, que dá certinho para finalizar lá assim também. Então sempre teremos intercalado, olha, 2 pontos picô juntos, um sozinho, 2 juntos, 2 juntos. Só seguir repetindo agora por toda a volta. Fiz aqui, olha, por toda a volta, chegando no último ponto picô, temos que pular esse ponto de base aqui e finalizar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo aqui que nós fizemos para prender, olha, que dá até para ajustar com essa ponta de fio, né? Só que para ficar com um acabamento ainda melhor, é só alongar esse fio, cortar e finalizar com agulha de tapeceiro. Vou mostrar aqui para você como que a gente finaliza aqui na frente, para não ficar aparecendo tanto. Mas você pode também finalizar com um ponto baixíssimo e depois passar o fio para a parte de trás, tá? Com a agulha de tapeceiro nós vamos pular o primeiro ponto baixo, vamos no segundo, que é o primeiro também onde está aqui, olha, o pé do primeiro ponto picô, passar a agulha de trás para frente pegando os 2 fiozinhos assim, na parte de cima desse segundo ponto baixo, passa o fio todinho, passa agora no último ponto baixo que nós fizemos aqui para prender o ponto picô, passa dentro do primeiro ponto baixo, saindo na parte de trás.
ajusta bem esse ponto aqui, olha. Lá na parte de trás, se você lembra, tem uma outra ponta de fio que nós deixamos a ponta desse mesmo fio aqui, olha, que nós começamos a trabalhar com ele, né, deixando uma sobra de fio aqui no começo, olha. Só amarrar bem aqui, dá 2 nós, aperta o segundo, tá? O primeiro não aperta muito, aperta o segundo bem e aí pode cortar as sobras aqui mesmo, olha. Pode dar até 3 nó, ele tá bem aqui debaixo desse acabamento, ele não fica tão volumoso não, tá? Não forma tanto volume aqui não. E aí só cortar aqui a sobra. Agora fica faltando, olha, somente uma volta aqui no trabalho para a gente finalizar e é bem facinho também. Aqui ele fica bem bonito já desse jeito, olha, mas ele ainda fica levantando um pouquinho, né? Na próxima etapa agora ele vai ficar bem ajustado, só que nós vamos trabalhar, olha, no sentido contrário dos fios, tá? A mão que eu vou ficar com a agulha vai ficar mais no centro do tapete e a mão que eu vou segurar o fio vai ficar aqui na borda para facilitar esse trabalho. Vou deixar aqui uma sobra de fio assim também, posicionar o fio no dedo para trabalhar e colocar essa mão, o dedo que está o fio, lá de baixo, olha, para mim buscar o fio lá embaixo do trabalho, desse jeito aqui. Vou introduzir a agulha em qualquer um dos pontos aqui, olha, no alto da última carreira de ponto com essa cor aqui, ou seja, no pé dos mesmos pontos que nós fizemos esses aqui, olha, os pontinhos picôs, tá? Em cada um dos pontinhos, só introduzir a agulha, eu vou buscar o fio, lá, olha, que tá no dedo, puxar uma laçadinha aqui para frente. Ficou desse jeito aqui a laçada. Com uma laçadinha na agulha, vou no próximo ponto, olha, introduzo a agulha, vou buscar o fio lá no meu dedo, olha, lá atrás, olha. Vou buscar o fio lá para trabalhar, lacei o fio, vou puxar para a parte da frente, olha. Saindo na parte da frente do tapete, passo dentro da laçadinha. Vou no próximo, faço a mesma coisa. Olha. Vou trabalhar uma correntinha e facilita desse jeito aqui, tá? A mão que está segurando a agulha, ela está no centro do tapete e a mão que está segurando o fio fica na borda, porque se eu segurar com a mão contrária, dificulta ainda mais, tá? Ou seja, no sentido contrário que nós trabalhamos aqui o tapete. Eu vou fazer isso aqui por toda a volta, olha, fazendo esse ponto aqui, correntinha em todos os pontinhos de base, sem pular nenhum, no pé de cada um dos pontinhos aqui que nós fizemos na volta anterior, ou seja, no alto de todos os pontos da última volta que nós fizemos com essa cor, eu vou fazer essa correntinha aqui, esse detalhe aqui, olha, de acabamento. Ele vai ajustar esses pontos aqui, além de fazer um acabamento, olha, nessa finalização aqui, tá? Vou fazer aqui por toda a volta e mostro para você como finalizar essa volta aqui também. Fiz aqui, olha, por toda a volta, só que no último ponto, ou seja, no mesmo ponto que nós começamos, eu não vou fazer essa correntinha, olha, eu vou deixar para me finalizar aqui com agulha de tapeceiro, que aí esse último ponto aqui também fica exatamente igual a todos os outros. Então, alonguei o fio aqui quando chega no penúltimo ponto, né, ou seja, não fiz aqui no mesmo ponto que nós começamos. Aqui, olha, ficou sobrando assim um pontinho desse jeito. Vou colocar esse fio na agulha. Agora sim, olha, eu passo no primeiro, olha, no primeiro ponto, pegando os dois fiozinhos assim do primeiro ponto, tanto faz pegando do centro para a borda ou da borda para o centro. O importante é passar esse fio aqui desse jeito, em seguida passar aqui dentro do último ponto, saindo na parte de trás do trabalho. E aí só você ajustar ele aqui, olha, para que ele fique do mesmo tamanho de todos os outros e ele fica exatamente igual, tá? Na parte de trás, olha, inclusive tem a outra ponta de fio, né? A ponta de fio que nós fizemos para começar o trabalho. Aí é só você amarrar bem aqui, apertando o segundo nó, mas cuidado, tá? Não puxe muito forte aqui esse nó na hora de dar o primeiro nó para ele não repuxar muito os pontos aqui. Você pode dar 2 nós, apertando bastante o segundo então, e aí você recorta as sobras. Esse mesmo detalhe aqui, se você quiser fazer com a mesma cor que você utilizou aqui, olha, fazer o mesmo detalhe nesses outros pontos aqui, olha, nesse rosa mais claro, nesse mais clarinho aqui, que é o rosa suspiro também, fica bem interessante, mantém a mesma cor, mas cria um detalhe bem interessante para não ficar somente essa divisão aqui dos pontos altos. É só deixar uma sobra de fio aqui, olha, na mão, e aí introduzir a agulha em um dos pontos altos, buscar esse fio, como se fosse uma laçadinha, e seguir fazendo esta correntinha, olha, sempre buscando o fio na parte de trás do trabalho,
passando para a parte da frente. Em todos os pontinhos de base ele vai formar, olha, esse detalhe aqui na frente do tapete, que também fica bem interessante na divisão das voltas, tá? Fica bem interessante, dá um detalhe aqui no meio do tapete, não fica esse liso chapado aqui também, então é um detalhe a mais que você pode fazer aí no seu tapete. O tapete já fica pronto assim, eu espero que você tenha gostado do passo a passo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Me siga também no Instagram, que é @blogdocrochê. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.